Como é que o feixe de uma estrutura microscópica na folha de uma árvore tem o poder de bloquear o fluxo de energia de uma floresta inteira e deixar os animais sem alimento? Olá e bem-vindo ao BioGeo Passo a Passo. Se achas que a fisiologia das plantas e a ecologia são duas gavetas separadas no teu cérebro, o episódio de hoje vai mudar isso. Entramos oficialmente na nossa reta final de preparação para o exame e vamos entrar nos episódios especiais de cruzamento de matéria, o formato favorito dos exames nacionais. Hoje vamos desmontar um dos raciocínios que é bastante exigente de testes e de exames. Como é que um detalhe microscópico, como o fecho de uma célula na folha, tem o poder de bloquear o fluxo de energia de uma floresta inteira? Prepara o teu caderno porque hoje ligamos a mecânica interna do xilema e do floema à sobrevivência dos ecossistemas. Vamos a isto. Para compreender o transporte nas plantas, temos de lembrar o papel que elas desempenham na biosfera. As plantas são seres fotoautotróficos, ou seja, são os produtores de muitos ecossistemas. Através da fotossíntese, elas captam a energia luminosa e convertem-na em energia química armazenada na matéria orgânica. Esta matéria orgânica vai alimentar os consumidores e os decompositores, definindo o fluxo de energia, que, como já sabes, é unidirecional, e o ciclo da matéria, que também, como já sabes, é cíclico. Mas para fazer a fotossíntese nas folhas, a planta precisa de água e sais minerais que estão no solo. Como é que estes nutrientes viajam da raiz até à copa de uma árvore com dezenas ou mesmo uma centena de metros de altura? A resposta está nos tecidos de transporte. As plantas vasculares desenvolveram dois tecidos condutores fantásticos que funcionam como verdadeiras autoestradas: o xilema e o floema. O xilema transporta a seiva bruta, constituída por água e sais minerais, desde a raiz até às folhas. É formado maioritariamente por células mortas, cujas paredes celulares estão reforçadas com lignina, e isto dá uma enorme rigidez à planta. Como as células estão vazias e em algumas delas até os seus topos desapareceram, formam tubos contínuos perfeitos para a água circular sem obstáculos. O floema transporta a seiva elaborada, que é uma solução de água rica em sacarose e outros compostos orgânicos. Esta seiva elaborada circula especificamente nos tubos crivosos, que são ajudados na sua função pelas células de companhia, que também pertencem ao floema. Ao contrário do xilema, este tecido é essencialmente formado por células vivas, altamente interdependentes. A seiva elaborada corre em todas as direções, vai das folhas para as raízes, para os frutos ou para as flores, distribuindo energia por toda a planta. E um dos grandes mistérios que muitas vezes confunde as pessoas é como é que as seivas se movem se as plantas não têm um coração para as bombear. A ciência explica isto através de modelos mecânicos que são bastante elegantes. Vamos então olhar para eles de uma forma bastante simples. Para explicar como é que a água sobe da raiz até à folha, existem duas teorias principais. A da pressão radicular, que podemos resumir em é aquela do empurrão por baixo, e a da tensão, coesão, adesão, aquela que podemos resumir em é aquela do puxão por cima. Vamos então ver como é que cada uma delas explica a circulação da seiva bruta. Relativamente à hipótese da pressão radicular, imagina que a raiz funciona como uma bomba de sucção ativa. Ela acumula sais por transporte ativo. O interior da raiz fica muito concentrado, hipertónico, relativamente à solução do solo, o que obriga a água do solo a entrar por osmose. Esta entrada contínua de água cria uma pressão positiva na base da planta, que empurra a seiva para cima. Os fenómenos de exsudação e de gutação são efetivamente provas disso. Mas atenção, esta força é fraca e não explica a subida em árvores altas. Vamos então socorrer-nos da outra explicação, a hipótese da tensão, coesão, adesão. Esta hipótese já permite explicar a chegada da seiva bruta às copas das árvores muito altas, pois, nesta hipótese, a seiva é puxada e, portanto, ela é puxada do sítio mais alto que existir. É aqui que está o segredo para nunca errares as questões de ordenação do exame.
relativas a esta hipótese. O movimento propaga-se de cima para baixo. Decora esta sequência exata. Primeiro, a folha transpira através dos seus estomas e perde água para a atmosfera. Segundo, as células da folha ficam com déficit de água e puxam o líquido dos vasos do xilema mais próximos. Terceiro, essa força de sucção, a tensão, transmite-se ao longo de todo o caule através da coluna contínua de água. A coluna d'água é mantida pelas forças de coesão que se estabelecem entre as moléculas de água devido à sua polaridade. Há ainda a acrescentar que essa coluna mantém-se mais estável devido à adesão das moléculas de água às paredes do próprio tubo xilêmico. Quarto, essa mesma tensão chega finalmente à raiz, obrigando-a a absorver mais água do solo para compensar o que saiu lá em cima por transpiração. Repete agora comigo. A causa está na folha, o efeito propaga-se pelo caule e a consequência final chega à raiz. É uma reação em cadeia quase instantânea. E como é que ocorre o movimento da seiva elaborada? Explicamos isto com a hipótese do fluxo de massa. Na folha, que é o órgão produtor, as células de companhia fazem o transporte ativo de sacarose para o interior do floema. E esta passa por difusão para as células dos tubos crivosos. O floema fica assim hipertónico, atraindo a água do xilema vizinho por osmose. Essa entrada de água gera uma enorme pressão hidrostática na folha, levando a que as células do tubo crivoso fiquem com elevada pressão de turescência, o que empurra mecanicamente toda a massa de seiva em direção aos órgãos de consumo ou reserva, pois lá existe uma menor pressão de turescência. Chegando lá, a sacarose é retirada do floema por transporte ativo, reduzindo a concentração nos tubos crivosos. Isto faz com que a água saia por osmose e regresse ao xilema, baixando a pressão hidrostática local e mantendo o fluxo contínuo. Chegamos agora ao nosso momento especial de preparação para o exame. A que eu chamo na mira do exame. Vamos analisar como o IAV pode cruzar a fisiologia das plantas com a ecologia, num desafio de integração clássico. Imagina uma questão de exame que te apresenta um gráfico sobre a taxa de transpiração de uma planta ao longo de um dia quente e seco de verão, pedindo para relacionar esse gráfico com a produtividade do ecossistema. Não te assustes, não é assim tão difícil. A dica de ouro. Lembra-te sempre de que a abertura e o fecho dos estomas dependem da pressão de turgescência das células de guarda. Em dias de calor extremo, ou seca, a planta perde muita água. Para evitar ficar desidratada, ela fecha os estomas. Qual é então o raciocínio biológico? Se os estomas fecham para poupar água, o dióxido de carbono deixa de conseguir entrar na folha. E como cruzamos isto com os ecossistemas? Sem dióxido de carbono, a taxa de fotossíntese cai drasticamente. Se a fotossíntese cai, a produção de matéria orgânica, que é a produtividade primária bruta, diminui. Qual é a consequência? Há menos energia disponível na base da cadeia alimentar para os herbívoros e os carnívoros. Em suma, o fecho dos estomas é uma adaptação de sobrevivência da planta individual, mas que limita o fluxo de energia em todo o ecossistema. Fixa bem isto. E vamos agora fazer o nosso exercício habitual de imaginar o que se está a passar. Imagina que estás a caminhar por uma floresta tropical úmida. Olhas para cima e vês árvores colossais. Agora imagina que tens uns óculos de super-herói. Consegues ver trilhões de moléculas de água a serem absorvidas pelas raízes no solo escuro. Vês essas moléculas a dar as mãos, subindo em filas infinitas através dos troncos, desafiando a gravidade numa velocidade surpreendente. Ao chegarem às folhas, vês que essas moléculas se estão a escapar para o ar na forma de vapor invisível, arrefecendo a floresta e criando as nuvens que vão trazer a chuva de amanhã. Ao mesmo tempo, uma corrente dourada e rica em açúcar flui em todas as direções. Desce das folhas para alimentar as raízes e sobe em direção aos frutos para os tornar doces. Isto é muito mais do que biologia vegetal. É o ciclo da água e da matéria a dar vida ao planeta em tempo real. E agora, estás preparado para usar esta visão integrada no teu próximo exame? Hoje vimos que o transporte nas plantas não é só uma matéria da anatomia,
é na realidade um elo que garante que a matéria circula e que a energia do Sol chega a todos os seres vivos do ecossistema. No próximo episódio, vamos dar um salto no tempo geológico. Vamos cruzar o estudo dos fósseis e da paleontologia com a formação dos recursos energéticos que movem o nosso mundo atual, como o carvão e o petróleo. Obrigada por estares desse lado a preparar o teu sucesso. Estuda com calma, passo a passo. Até ao próximo episódio.